Já imaginou como uma única pessoa, sem exércitos ou poder político, conseguiu transformar silenciosamente um continente inteiro? Em uma era de caos, medo e mudanças gigantescas, um homem redefiniu não só a fé, mas o dia a dia de milhões de pessoas. Ele não era um guerreiro, mas suas ideias foram mais poderosas que qualquer espada. Essa é a história de João Calvino, o pensador que organizou uma revolução. Calvino nasceu em um mundo que estava de cabeça para baixo. A Europa fervilhava com a reforma protestante, e as velhas certezas estavam desmoronando. A fé, que por séculos teve uma única voz de autoridade, agora era um campo de batalha de ideias. Nesse cenário, o jovem Calvino não era um rebelde impulsivo. Pelo contrário, era um estudioso metódico, quase obsessivo com a ordem e a lógica. Ele acreditava que a fé não era só sentimento. Era para ser compreendida, vivida e, acima de tudo, coerente. No início, ele nem queria ser um reformador. Sonhava com uma vida tranquila, cercado de livros, mas o mundo ao seu redor o arrastou para o centro do furacão. Quando ele entrou em contato com as ideias da reforma, algo mudou dentro dele. Ele se convenceu de que a conexão com Deus não precisava de intermediários. Era algo pessoal, direto, e que deveria transformar cada aspecto da vida de uma pessoa. E essa foi a grande virada. Para Calvino, a religião não ficava trancada dentro da igreja. Ela saía para a rua. O jeito que você trabalhava, cuidava da sua família, estudava ou interagia com seus vizinhos, tudo isso era um reflexo da sua fé. O sagrado e o cotidiano se tornaram uma coisa só. Essa ideia, que hoje pode parecer óbvia, foi absolutamente revolucionária na época. Uma das bases do seu pensamento era a soberania de Deus. Para Calvino, nada acontecia por acaso. Tudo fazia parte de um plano maior. Isso trouxe um enorme conforto para as pessoas que viviam apavoradas com a instabilidade daquele tempo. Mas também trazia uma responsabilidade imensa. Se cada detalhe da vida tinha um propósito, então cada ação sua importava. Viver de qualquer jeito não era mais um simples erro, era ir contra a própria ordem do universo. Quando Calvino chegou a Genebra, na Suíça, a cidade era um caos. Eles tinham rompido com a antiga autoridade religiosa, mas não sabiam o que fazer. Em seguida, era o lugar perfeito para Calvino testar suas ideias. E foi exatamente o que ele fez. Aos poucos, sem usar a força, mas com a clareza de seus argumentos, ele começou a organizar a cidade. Genebra se transformou em um verdadeiro laboratório social. As ideias de Calvino viraram leis, costumes e regras de comportamento. A cidade passou a valorizar a disciplina, a educação para todos e a responsabilidade de cada um com a comunidade. Para muitos, Genebra virou um modelo de ordem e progresso. Para outros, um lugar rígido e até opressor. Mas o fato é que o mundo inteiro estava de olho no que acontecia ali. Calvino era um defensor apaixonado da educação. Ele dizia que uma sociedade só é forte se as pessoas forem instruídas, capazes de ler, pensar por si mesmas e tomar decisões conscientes. Escolas foram abertas, o estudo foi incentivado e o conhecimento, que antes era para poucos, começou a se espalhar. O impacto disso dura até hoje. A forma como ele organizou a vida na igreja também foi inovadora. A fé deixou de ser algo passivo, de só assistir a uma cerimônia. As comunidades se tornaram ativas, onde cada membro tinha um papel e uma responsabilidade. Isso criou um senso de pertencimento muito forte e fortaleceu os laços entre as pessoas. E as ideias dele não ficaram só em Genebra. Seus livros e cartas cruzaram fronteiras, chegando à França, Holanda, Escócia e muitos outros lugares. Como ele escrevia de forma muito clara e lógica, suas ideias atraíam pessoas que buscavam uma fé mais estruturada, que fizesse sentido no dia a dia. Essa transformação foi muito além da religião. O pensamento de Calvino mudou até a forma como as pessoas viam o trabalho. Trabalhar duro, com honestidade e disciplina, passou a ser visto como uma forma de honrar a Deus. Isso deu uma nova dignidade a todas as profissões e criou uma forte ética de trabalho que moldou a cultura de vários países. Você consegue perceber como algumas culturas hoje valorizam muito o esforço, a pontualidade e a organização? Parte disso tem raízes lá atrás, no pensamento calvinista. Claro que essa história não foi um mar de rosas. A rigidez de Calvino gerou muita resistência. Ele era visto como severo demais, inflexível. A mesma disciplina que para uns era segurança, para outros era opressão. E esse é o preço das grandes transformações. Elas quase sempre criam divisões, mas Calvino não abria mão de seus princípios. Para ele, a verdade não podia ser negociada para agradar a todos. Essa firmeza garantiu a força de suas ideias, mas também o colocou no centro de muitas polêmicas. Mesmo assim, ele seguiu em frente, convencido de que uma fé sem compromisso era uma fé vazia,
sua influência chegou até na política. Governantes começaram a adotar princípios de organização e responsabilidade inspirados nele. A ideia de que uma autoridade tem limites e deve prestar contas ganhou força. Ele não inventou a democracia moderna, mas ajudou a plantar algumas sementes importantes. Mas quem era o homem por trás de todas essas ideias grandiosas? João Calvino era uma pessoa reservada, quase solitária. Passava a maior parte do tempo estudando e escrevendo. Ele não buscava fama, buscava coerência. Sua vida pessoal era um espelho do rigor que ele pregava, rotina disciplinada e trabalho incansável. Calvino não viveu para ver o tamanho do impacto que causou, mas suas ideias continuaram a viajar pelo mundo. Comunidades inspiradas por ele cruzaram o oceano e ajudaram a construir novas nações, inclusive nas Américas. É impossível entender a Europa moderna e a Reforma Protestante sem falar de João Calvino. Enquanto outros reformadores abriram as portas para a mudança, Calvino foi quem construiu os alicerces, quem deu estrutura e organização ao movimento. A história dele nos faz pensar até que ponto as ideias podem de fato moldar uma sociedade inteira. O legado de Calvino prova que pensamentos bem estruturados podem ser uma força transformadora, tão real quanto qualquer exército. E o mais incrível é que a influência dele continua presente. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de João Calvino, muitos valores que guiam nossa sociedade hold, como a importância do estudo, a disciplina no trabalho e a responsabilidade coletiva menos, carregam ecos do pensamento desse homem que 500 anos atrás decidiu organizar o mundo com a força das ideias. A história de Calvino nos mostra que a reforma não foi só uma ruptura, mas uma grande reconstrução. E nos deixa com uma pergunta: quantas das nossas escolhas e valores diários ainda são influenciados por ideias que nasceram séculos atrás? No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências da reforma e ver como essas ideias continuaram a evoluir e a moldar o mundo de formas que você nem imagina. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo, me contando o que mais te surpreendeu na trajetória de João Calvino. E ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa jornada pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.